Bem-vindo ao canal Aprenda AI. E se a IA que a gente usa não precisasse mais de um comando atrás do outro? E se, em vez de um assistente, a gente tivesse um verdadeiro colega de equipe digital? Olha, é exatamente essa a promessa do Manus 1.6, uma atualização que está virando o jogo, transformando a IA de uma ferramenta que responde para um agente que de fato trabalha. Para a gente entender essa revolução, primeiro vamos dar uma olhada nos limites da IA que a gente usa hoje. Depois, vamos conhecer humanos como um agente autônomo e mergulhar nas três grandes inovações dele. Um cérebro novo chamado Max, a capacidade de criar apps a partir de ideias e um controle visual que, nossa, nunca se viu antes. E no final, a gente vai conectar tudo isso ao conceito de orquestração, que pode muito bem ser o futuro do trabalho como a gente conhece. Vamos ser sinceros, as ferramentas de IA que a gente usa hoje são impressionantes, mas elas têm um segredinho. Elas são, no fundo, assistentes que precisam de um chefe. Elas exigem supervisão constante, um comando para cada pequena etapa, elas não trabalham sozinhas. E é aqui que a frustração começa, né? A IA atual exige microgerenciamento. Se a gente pede algo mais complexo, ela trava. E o pior, ela nos força a ficar pulando entre diferentes aplicativos. Um para pesquisar, outro para escrever, um terceiro para criar uma imagem. É um fluxo de trabalho todo picado. O Humanos não quer só melhorar isso, ele quer quebrar essas barreiras de vez. A solução, então, não é um assistente melhor, mas uma mudança total de paradigma. É sobre sair do modelo de assistente e ir para um verdadeiro colega de equipe digital. Alguém que não fica esperando ordens, mas que toma a iniciativa. E como isso funciona na prática? É aqui que a mágica acontece. O Humanos opera no que eles chamam de ambiente Linux Sandbox. Dá para pensar nisso como um computador virtual só para ele. Isso dá a ele a liberdade de instalar programas, navegar na web e executar códigos tudo de forma autônoma. Ele não está só respondendo a uma pergunta, ele está ativamente trabalhando para resolver um problema do início ao fim. E olha, essa ascensão foi meteórica. Lançado em março de 2025, o Manus rapidamente chamou a atenção. A atualização 1.6 em dezembro foi o grande salto, e a aquisição pela Meta no mesmo mês praticamente selou o seu lugar como uma tecnologia que vai definir essa nova era da IA. A primeira grande estrela da atualização 1.6 é o Manus Max. E não estamos falando de uma melhoriazinha qualquer. Pensa nisso como um salto de performance gigantesco. Um cérebro novinho em folha para o Sistela. A analogia do transplante de cérebro é perfeita porque descreve exatamente a mudança. O Max usa uma arquitetura totalmente nova focada em planejamento estratégico. Ou seja, em vez de reagir passo a passo, ele agora visualiza o projeto inteiro, antecipa obstáculos e seleciona as ferramentas certas antes mesmo de começar. E isso não é só teoria, não. Esse número, 19,2%, é a prova. Ele representa o aumento na satisfação dos usuários em testes duplos cegos, onde ninguém sabia qual versão da IA estava usando. As pessoas simplesmente preferiram de forma consistente os resultados do Max. Isso significa que a diferença é real. Ele não é só mais rápido, é visivelmente mais inteligente e confiável. E este gráfico aqui mostra humanos em ação contra os melhores do mercado. O Gaia é um benchmark feito para testar IAs com problemas do mundo real. Tarefas complicadas que exigem pesquisa, raciocínio e o uso de várias ferramentas. Como a gente pode ver, o Manus não só compete, ele supera os sistemas de ponta, incluindo os da OpenAI, principalmente em tarefas que exigem um raciocínio mais complexo, com vários passos. Então, na prática, o que o Max entrega? Resultados concretos. Mais tarefas complexas são concluídas de primeira sem precisar de correções. Interfaces de sites mais elegantes e funcionais, análises financeiras mais precisas e com 30% mais persistência, ele consegue fazer pesquisas profundas que antes simplesmente travavam no meio do caminho. Agora vamos para a segunda grande inovação. E essa aqui pode ser a mais revolucionária de todas. O Manus agora pode construir não só sites, mas aplicativos móveis completos e funcionais. E o melhor de tudo, sem precisar de uma linha de código sequer. O processo para isso é de uma simplicidade incrível. Primeiro, a pessoa apenas descreve a ideia do aplicativo. O Manus então gera um blueprint, que é um plano técnico bem detalhado para aprovação. Só depois do sinal verde é que ele começa a programar e entrega um protótipo funcionando. Basicamente, ele está demolendo a barreira técnica que existe entre uma grande ideia e um produto real. E, finalmente, a terceira inovação ataca uma das maiores frustrações da IA criativa, a falta de controle. Acabou a era do comando e reza, sabe? Aquela coisa de digitar um comando e torcer pelo melhor. Com o novo Design View, o controle volta para as mãos de quem cria.
E essa tabela de comparação mostra o tamanho do avanço. O jeito antigo, mudar um detalhe significava gerar a imagem inteira de novo. E muitas vezes a gente perdia o que já estava bom. E texto, nossa, quase sempre saía ilegível. Com Design View, é só clicar no objeto para alterar. Adicionar texto nítido e editável como em qualquer editor de imagem. E o mais importante, a IA agora entende o contexto do projeto, garantindo que o visual esteja alinhado com o objetivo final. Em resumo, o Design View oferece um controle que antes era impossível. É a diferença fundamental entre descrever uma pintura para alguém e a gente mesmo pegar o pincel. Dá para editar elementos específicos, adicionar texto de alta qualidade, combinar imagens, tudo com uma IA que finalmente entende o que a gente está tentando alcançar. Certo, nós vimos os recursos incríveis, mas qual é a filosofia por trás de tudo isso? Por que essa atualização é mais do que só uma lista de novas funções? A resposta, gente, está no futuro da IA. A resposta está numa mudança fundamental na própria arquitetura da IA. Não se trata mais de construir um cérebro maior, mas sim um cérebro mais inteligente e colaborativo. E aqui está o segredo de tudo: a orquestração de IA. Humanos não depende de um único cérebro gigante para fazer tudo. Em vez disso, ele atua como um maestro, regendo uma orquestra de IAs especialistas. Ele chama o melhor modelo para lógica, o melhor para design, o melhor para codificação. E o resultado? Um trabalho de maior qualidade e com muito menos erro. E isso nos traz à conclusão principal. O futuro do trabalho não é mais sobre pedir ajuda à IA, é sobre delegar tarefas a ela. Nossa interação está evoluindo de um simples diálogo para uma direção estratégica. Não somos mais usuários, somos diretores. E isso nos deixa com uma pergunta para o futuro. Com agentes autônomos capazes de pesquisar, programar, desenhar e até se autocorrigir, que trabalhos que hoje parecem complexos demais para automatizar se tornarão possíveis? A fronteira do que a gente pode delegar está se expandindo mais rápido do que a gente imagina.